E hoje nós vamos falar sobre bit e byte, mas para fazer o entendimento desse assunto, nós precisamos entender o que significa a tal linguagem binária. Pessoal, para quem não sabe, a linguagem binária é a linguagem mais básica que o computador entende. E ela tem esse nome de linguagem binária porque a informação processada e armazenada na forma da linguagem binária, ela assume dois estados, por isso binária, que matematicamente nós vamos conceber esses dois estados como sendo 0 ou 1. E é a partir daí que eu quero o entendimento de vocês então. A linguagem binária, ela pode assumir apenas dois estados, que como eu disse, são conhecidos como 0 ou 1. Esse é o primeiro ponto fundamental para a aula de hoje. A partir daí, pessoal, nós vamos entender o significado de bit. A sigla bit vem de binary digit, que significa dígito binário, e justamente é dígito binário porque um bit só pode assumir dois estados em relação à representação da informação. Quer dizer, ou o bit vai ser considerado 0, ou ele vai ser considerado 1. Por isso, linguagem binária, porque cada bit só pode assumir um desses dois estados. Vou repetir, ou o bit é 0, ou o bit é 1. E a partir daí tem um outro ponto importante. Imagina que eu sou um computador, pessoal, eu estou processando dados. Observa, um bit é 0, outro bit é 1, outro é 0, outro é 1, é 1. Então eu sou o processador do computador e o que eu faço é ficar processando bits, definindo se esse bit é 0, se esse bit é 1, se é 0, se é 1, é 1, é 0 e assim por diante, até finalizar um processamento mais completo, cheio de bits, cheio de zerinhos e 1. E aí que entra uma coisa legal. Tudo que a gente usa no computador, por exemplo, um vídeo que nós estamos assistindo, ele tem que ser convertido num grupo de zerinhos e uns, como vocês estão enxergando aí na tela. Ah, professor, e a música que eu ouço no meu computador, no meu smartphone, no meu tablet, tem que ser convertida na linguagem binária, em bits, em zerinhos e uns, para que a máquina, para que o computador possa entender o texto que eu digito no Word, vai ser todo convertido em zerinhos e uns também, quer dizer, nos bits. Por isso que a gente fica dizendo, olha, o bit é uma unidade fundamental que representa a informação para os computadores atuais que utilizamos. Então nós vamos tirar aqui um conceito teórico que para as provas de concurso é muito importante. Nós vamos dizer que o bit, esse dígito binário, é a menor unidade de informação que o computador utiliza tanto para realizar o processamento dos dados, como também para realizar o armazenamento de dados. Não esquece mais, então, bit é a menor unidade de informação que o computador utiliza, vou repetir, para o processamento e para o armazenamento dos dados. Perfeito. Pessoal, agora nós temos que compreender como funciona as chamadas possibilidades ou probabilidades dos bits. Porque se eu tenho um bit só, eu tenho duas possibilidades. A informação pode ser 0 ou pode ser 1. Mas e à medida que nós vamos agrupando os bits, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 8 bits e assim por diante, nós vamos aumentando a quantidade de possibilidades de representar a informação. Deixa eu melhorar essa explicação junto com vocês aqui. Observa comigo, até vou ficar menorzinho agora na tela para facilitar a visualização aí com vocês, certo? Olha só a ideia. Se eu tenho um bit, como eu disse antes, um bit só tem duas possibilidades. Observa, ou o bit é 0, como está aparecendo ali na imagem, ou o bit é 1. Perfeito, um bit, só duas possibilidades. Agora eu vou começar a desafiar vocês. E se eu tenho 2 bits, pessoal, quantas possibilidades eu tenho de representar a informação? Se eu agrupar 2 bits, eu já consigo representar a informação com 4 possibilidades diferentes. Como assim, professor? 4 possibilidades, vou mostrar. Ó. Vamos imaginar, eu tenho 2 bits agrupados. A primeira possibilidade seria o primeiro bit ser 0 e o segundo ser 0. Quer dizer, os 2 bits que eu estou agrupando, cada um ser 0 é uma possibilidade. Qual a outra possibilidade? Bem, a outra possibilidade seria o primeiro bit ser 0 e o segundo bit ser 1. Isso é uma segunda possibilidade desse agrupamento. A terceira possibilidade poderia ser o inverso, o primeiro bit agora ser 1 e o segundo bit ser 0. É uma terceira possibilidade. E a quarta possibilidade disso, como vocês enxergam aí, poderia ser o primeiro bit 1 e o segundo bit 1 também.
Percebe que quando a gente agrupa 2 bits, agora nós temos 4 possibilidades diferentes de agrupamento entre esses 2 bits. E aí eu poderia associar a cada uma dessas possibilidades uma historinha diferente. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou montando um sistema de cor, certo? Meu sistema de cores para usar no meu dispositivo. Bolei aqui um sistema de cores. E aí eu disse, olha, se for 0 e 0 vai ser preto, se for 0 e 1 vai ser amarelo, se for 1 e 0 vai ser azul, e se for 1 e 1 vai ser branco. Vamos imaginar, bolei um sistema de cores e associei a cada possibilidade desse agrupamento uma cor diferente. Isso é a ideia. Por que agrupamos bits? Para aumentar a possibilidade de armazenar mais e mais informações diversas, diferentes naquele sistema computacional. Bem, é claro que a partir daí alguém poderia me dizer, mas como é que eu posso realizar esse cálculo matemático do agrupamento dos bits, né? Como é que a gente faz esse cálculo das possibilidades do agrupamento dos bits? Bem, nós vamos usar o seguinte, base 2 sempre, certo? Para fazer o cálculo matemático do agrupamento dos bits, nós sempre vamos usar base 2. E vamos elevar no número de bits agrupados. Quer dizer, vamos fazer 2 no expoente do número de bits agrupados. Professor, agora deu uma complicada. Não deu não, quer ver como ficou facinho? Vou ficar até maior aqui com vocês. Olha como ficou facinho. Se eu tenho 1 bit aqui, certo? Vamos pensar nessa história. Se eu tenho 1 bit, ok? Como seria o cálculo dessa historinha de 1 bit? É base 2 sempre, elevado no número de bits agrupados. Como é 1 bit, é 2 sempre elevado a 1 bit, que dá 2 no expoente 1 é 2, de 2 possibilidades. 1 bit pode 2 possibilidades. Vamos aumentar essa historinha. Vamos agora pensar em 2 bits. Aí é base 2 sempre elevado a 2 bits agrupados. 2 no expoente 2 é 2 multiplicado por 2, que dá 4. Quer dizer que 2 bits agrupados dá 4 possibilidades. Como eu mostrei aqui naquele desenho para vocês. Lembra? 2 bits gerou 4 possibilidades. E vamos, para não ficar fazendo desenhos eternamente, então vamos pensar como fazer as outras possibilidades, né? 3 bits, como é que seria o cálculo? Base 2 sempre elevado no número de bits, que nesse caso é 3. 2 no expoente 3 é igual a 8. Então 3 bits, 8 possibilidades. Olha que facinho a história. Vamos aumentar aqui, vamos botar 8 bits nessa história. É 2 no expoente 8, porque são 8 bits agrupados. Base 2 sempre elevado ao número de bits, que é 8. 2 no expoente 8 é 2 multiplicado por 2, 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 que dá 256. Professor, dá 256? Sim, né? 2 multiplicado por 2 dá 4, multiplicado por 2 dá 8, multiplicado por 2, 16, multiplicado por 2, 32, multiplicado por 2, 64, multiplicado por 2, 128, multiplicado por 2, finalmente, 256. 2 no expoente 8 é 256, quer dizer, gera 256 possibilidades. Olha que incrível! Se eu tiver 8 bits agrupados, eu gero 256 possibilidades. É assim que a gente faz o cálculo dos agrupamentos dos bits. E aí, pessoal, surge uma coisa muito interessante na nossa discussão, que é o seguinte, é o chamado byte. Porque alguém me diria assim, tá bom, agora eu já sei que bit é o dígito binário, mas o que é o byte, pessoal? O byte é o termo binário, é binary term. Enquanto o bit é o dígito binário, o byte é outra coisa, o byte é o termo binário. Existe alguma relação entre o bit e o byte? Existe, eu quero que vocês saibam, ela é bem fácil de entender. Um byte equivale a 8 bits agrupados. Quer dizer que quando eu tenho 8 bits agrupados, ali existe um byte. Simplinho, né? Um byte, então, equivale a 8 bits agrupados. Olha só, vamos imaginar que vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits agrupados. Formou o quê? Formou um byte. Aquilo ali é um byte, porque existem 8 zerinhos e uns, quer dizer, 8 bits agrupados. E aí é a ideia do byte, representar 8 bits agrupados, facinha a ideia. Então aqui eu fiz um desenho, pessoal, para não ter erro. Olha a história do desenho. Aqui percebe que eu tenho, então, 8 bits, vocês estão enxergando ali 8 zerinhos e uns, né? São 8 bits, formando então um byte. Esses 8 bits agrupados formam um byte. Uma dica bem legal aqui para efeito das provas de concurso, percebe aqui, pessoal, que eu coloquei, se vocês observarem, bit representado de forma abreviada com B minúsculo. Percebe? Bit B minúsculo quando nós vamos abreviar. E observa lá embaixo que eu botei lá, ó, o byte com B maiúsculo.
bit abreviado, nós colocamos B minúsculo. E byte abreviado, nós colocamos B maiúsculo. Não pode esquecer a regrinha, então. B minúsculo abreviado é bit e B maiúsculo abreviado é o byte, até porque o byte é maior que o bit, né? Um byte tem 8 bits e o bit é menorzinho, por isso que ele é B minúsculo nessa nossa historinha. Então vamos consolidar isso, não tem erro, né? Bit, B minúsculo e byte, B maiúsculo. Matou a charada comigo. Isso quando tá abreviado, pessoal, porque se for por extenso, aí não importa, ó. Se eu botar bit por extenso, posso botar tudo em maiúsculo ou minúsculo, vai ser bit. É quando eu estou abreviando que o bit é B minúsculo e o byte é B maiúsculo. Vamos observar isso na prática. Aqui eu tenho um pendrive que vocês podem observar. E esse pendrive aqui, pessoal, vocês vão observar que aqui aparece escrito, ó, 16GB. 16GB. Percebe que o B tá maiúsculo. E se o B tá maiúsculo, quer dizer que é 16 gigabytes. É um pendrive aqui de 16 gigabytes. Giga é aproximadamente bilhões. Então quer dizer que esse pendrive tem aproximadamente 16 bilhões de bytes, porque o B está maiúsculo. Isso muita gente às vezes diz, o meu pendrive tem 16 gigabytes, mas nem percebe que o B estava maiúsculo. E é por isso que está dizendo que é byte, né, na abreviação, que é mais ampliado para vocês enxergarem melhor ali, ó. 16 gigabytes, B maiúsculo. E aqui eu tenho uma outra situação que é muito legal a gente pensar. Imagina que eu resolvi assinar uma determinada conexão com a internet com o meu provedor. Então fui lá num determinado provedor e falei, vou assinar a conexão com a internet. E aí o provedor me deu várias opções aqui, como vocês podem enxergar, ó. Deu banda larga Power, 5 Mbps, 10 Mbps, 15 Mbps, 35, 50 Mbps. E aí eu fiquei pensando, o que é esse Mbps? Percebe que o B tá minúsculo, ó. Tá minúsculo o B. Então isso significa que, por exemplo, eu escolhi essa de 10, ó. 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. Por que é 10 megabits por segundo? Porque o B está minúsculo, pessoal. E quando o B está minúsculo, é bit. Muita gente lê assim, contratei conexão com a internet de 10 megabytes por segundo. E aí vai ver lá, na verdade, era 10 megabits por segundo. Então tem que cuidar, porque nem sempre a gente está contratando alguma coisa em megabytes. Aí o B estava minúsculo, então era megabits por segundo. Até vamos fazer uma forma de conseguir fazer conversão entre bit e byte. Como é que a gente faz a conversão entre bit e byte? Percebe? Quando a gente vai converter bit para byte, o que a gente faz? A gente divide o valor por 8. Então tu pega o valor, por exemplo, 8 bits. 8 bits, né? Tá em bit, 8 bits. 8 dividido por 8 igual a 1 byte. Perfeito, 8 bits equivale a 1 byte. Então quando a gente tem que converter lá de bit para byte, nós vamos dividir por 8. Bit para byte divide por 8, ok? E o contrário, professor? Bem, daí fica fácil, né? Quando é byte para bit, aí nós vamos multiplicar por 8. Então essa é a forma de fazer o cálculo da conversão de bit para byte e byte para bit. Repetindo, bit, que é B minúsculo, quando está abreviado, para byte, que é B maiúsculo, divide por 8. Quando é byte, B maiúsculo, para bit, que é B minúsculo, aí multiplica por 8. Vamos aplicar isso mais na prática aqui. Eu vou ficar menorzinho, nós vamos aplicar na prática. Olha só. Quero converter 800 bits para ter a resposta em bytes. Se fosse essa a questão da prova hoje, ele dissesse, olha, quero pegar 800 bits e quero converter e ter a resposta em bytes. Quando é bit para byte, o que a gente faz? A gente divide por 8. Então eu vou pegar esses 800 bits, vou dividir por 8 e vou descobrir que isso equivale a 100 bytes. Porque quando é bit para byte, tem que dividir por 8. Quer dizer, 800 bits então equivale a 100 bytes, como estamos vendo aí. E se fosse essa conexão com a internet? Vamos imaginar alguém que contratou, pessoal, conexão com a internet de 10 megabits por segundo. E quer descobrir quanto equivale isso em megabytes por segundo. Ele quer saber quanto equivale aquela conexão que ele contratou em megabits por segundo. Em megabytes, vamos ver, alguém bem feliz chegou em casa, contratei uma conexão de 10 megabits por segundo. Chega em casa e aí fez o cálculo. E olha a decepção agora, porque ele pegou esses 10 megabits por segundo, dividiu por 8 e descobriu que ele contratou
apenas 1,25 megabytes por segundo. Que é brincando, né? Ou ele achou que tinha contratado uma conexão de 10 mega, mas era 10 megabits por segundo. Aí foi fazer a conversão dividindo por 8 e descobriu que tinha contratado apenas 1,25 megabytes por segundo. Então tem que fazer muitas vezes o cálculo. Conexão com a internet, pessoal, o padrão é medir em bits por segundo. Para descobrir em bytes por segundo, tem que pegar aquele valor e dividir por 8. Todas essas empresas de conexão com a internet, provedores, quando dizem assim, conexão de 200 mega, é 200 megabits por segundo. Tem que dividir por 8 para descobrir em megabytes. Então tem que cuidar essa historinha para a gente não se decepcionar com a velocidade que a gente está contratando, certo? Outra coisa legal de pensar, olha essa tabelinha que eu fiz aqui. Não precisa decorar essa tabelinha, não é a decoreba dela que é importante. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando eu comentei com vocês que tudo tem que ser convertido em bits para o computador entender, o texto que a gente digita, o vídeo que a gente visualiza, a música que a gente ouve, tudo isso tem que ser convertido em bits, em zerinhos e uns. E normalmente, pessoal, nos nossos computadores de uso pessoal, smartphones e assim por diante, a gente usa um código de conversão chamado código ASCII, A-S-C-I-I, o código ASCII. E aqui é uma tabelinha do código ASCII que mostra como o computador entende as letras que a gente entende. Por exemplo, a letra A que vocês têm aqui, ó, aqui é a letra A. Esse aqui é o jeito que a gente entende a letra A. Mas o computador entende a letra A como bits, como zerinhos e uns. É assim que o computador entende a letra A, ó. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. E a letra B lá, ó, a gente entende a letra B assim, mas o computador entende em zerinhos e uns. A mesma coisa a letra C, D, E e assim por diante. Isso quer dizer que cada caractere que o ser humano entende na forma de caractere, o computador precisa converter isso em bits. E o código ASCII é um desses códigos de conversão, que converte os caracteres que a gente entende para os bits que o computador entende. Professor, mas o que eu preciso saber disso? O que eu quero mostrar para vocês é que nesse código ASCII, percebe, que é o que a gente mais utiliza, percebe que cada caractere equivale a 8 bits agrupados. Olha lá, para representar a letra A tem 8 bits agrupados. Para representar a letra B, são mais 8 bits agrupados. A letra C, 8 bits agrupados. Quer dizer, cada caractere no código ASCII equivale a 8 bits agrupados. E aí que vem uma pergunta bem legal. Se eu te perguntar assim, quantos bits um caractere? 8 bits. Um caractere equivale a 8 bits. Mas eu disse aqui para vocês que um caractere equivale a 8 bits. E disse também que um byte equivale a 8 bits. Então, se um caractere é igual a 8 bits e um byte também é igual a 8 bits, quer dizer que um caractere equivale a 1 byte. Um caractere é 1 byte de memória que ocupa, porque um caractere ocupa 8 bits e 8 bits é 1 byte. Então quer dizer que cada caractere... professora, meu nome tem 10 caracteres, 10 bytes. Meu nome tem 6 caracteres, 6 bytes. O meu nome tem 3 caracteres, 3 bytes. E assim por diante, porque cada caractere equivale a 1 byte. E é por isso que eu queria trazer essa informação para vocês, porque a partir daí a gente vai consolidar uma teoria que diz o seguinte, a teoria do byte, porque byte por tradução é o termo binário, que equivale a 8 bits. Mas qual é a teoria do byte? É o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Essa é a teoria do byte, o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Perfeito, matamos a charada também da teoria do byte, então agora estamos prontos para resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão já aparecendo na tela, eu vou ler com vocês. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere, representado por 0 ou 1, é chamado de byte, e um conjunto de 8 bytes constitui um bit. E aí, pessoal, tá certo ou errado? O que vocês me dizem? Eu vou contar para vocês, tá errado. Vou marcar já. Professor, onde é que tá o erro? Olha só o que ele diz no finalzinho lá. Ele diz assim, ó... é chamado de byte. Aí diz, e um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Pessoal, não é 8 bytes que constituem um bit, é o contrário. É um conjunto de 8 bits que constituem um byte. É o contrário do que ele disse. Tá errado. Não é um conjunto de 8 bytes que equivale a um bit. É um conjunto de 8 bits que equivale a um byte.
É uma pegadinha que o CESP-Sebrasp fez nessa questão, por isso marcamos como errada. Vamos resolver mais questões que tá legal. Aqui, outra questãozinha surgindo. Byte é a unidade de medida da memória do computador. Acrônimo de binary term, termo binário. Um byte é composto de 8 bits. E aí, pessoal, tá certo ou errado essa? Agora tá certo. Essa aí sim ficou belezinha, ó, porque ele diz, byte é a unidade de medida da memória do computador? Sim, a gente mede as memórias do computador, como por exemplo a memória RAM, 8 GB, 16 GB, a memória secundária, que é o disco rígido, 1 TB. Então a gente usa o byte para medir memória do computador, tá certo. E byte é acrônimo de binary term, quer dizer, é uma abreviação de binary term, de termo binário? Sim, perfeito. E um byte é composto de 8 bits? Sim, correto. Por isso a questão tá certa. Matamos a charadinha dessa sem mistério, facinha, facinha.